Livro áudio A Mente Feminina. A Mente Feminina é um novo livro inovador que revolucionará a maneira como você pensa e se relaciona com as mulheres em sua vida. Também mudará a maneira como você interage com essas mulheres. Este manual abrangente mergulha profundamente nas complexidades do cérebro feminino, examinando as maneiras pelas quais as variáveis socioeconômicas e culturais moldam os padrões de comportamento e pensamentos típicos das mulheres. Este livro oferece uma investigação aprofundada dos elementos que desempenham um papel na formação das experiências e pontos de vista das mulheres, abordando tópicos como papéis e estereótipos de gênero, bem como a influência da mídia e da publicidade na autoimagem e visão de um mundo das mulheres. Mas este trabalho não é apenas uma investigação intelectual da psique feminina, ao contrário, é muito mais do que isso. Além disso, oferece conselhos práticos para desenvolver relacionamentos saudáveis e agradáveis com mulheres. Este livro oferece ferramentas e técnicas práticas para construir conexões fortes e duradouros com as mulheres em sua vida, desde estratégia de comunicação eficazes até a criação de um ambiente que apoie e empodere as mulheres. Para ter relacionamentos significativos e satisfatórios com outras mulheres, é essencial ter uma boa compreensão de como suas mentes funcionam. Podemos melhorar nossas habilidades de comunicação e desenvolver maiores conexões se tivermos uma melhor compreensão das mentes das mulheres distintas pelas quais as mulheres pensam, falam e processam suas emoções. Além disso, ter uma compreensão da mente feminina pode nos ajudar a superar suposições e preconceitos comuns sobre as mulheres, o que, por sua vez, pode melhorar nossos relacionamentos pessoais e profissionais com elas. Uma compreensão da mente feminina pode nos ajudar a promover a igualdade de gênero e a defender os direitos das mulheres, que são etapas críticas no processo de construção de uma sociedade justa e equitativa. No final das contas, ter uma melhor compreensão do pensamento de uma mulher pode levar a relacionamentos individual e socialmente mais satisfatórios. Você pode melhorar suas conexões amorosas ou construir seus laços com amigas e familiares lendo A Mente Feminina. Este livro lhe oferecerá as visões e direção de que você precisa para ser bem-sucedido. Capítulo 1. Pensamento. Os padrões de comportamento e pensamento característicos das mulheres são significativamente influenciados por uma variedade de variáveis sociais e culturais. As meninas são normalmente treinadas para cumprir papéis e expectativas específicas de gênero desde tenra idade, o que pode afetar a forma como elas percebem a si mesmas e seu lugar no mundo. Isso também pode ter um efeito sobre como os meninos são socializados para se adaptar a certos papéis e expectativas de gênero. Por exemplo, as meninas podem ser incentivadas a brincar com bonecas e usar vestidos, enquanto os homens são incentivados a brincar com caminhões e a se envolver em brincadeiras mais violentas. Outro exemplo seria encorajar as meninas a brincar com bonecas e usar roupas. Essas expectativas de gênero podem resultar em disparidades de comportamento e interesses, bem como diferenças em realizações acadêmicas e objetivos para uma carreira. A percepção de uma mulher sobre si mesma e seu lugar no mundo pode ser moldada não apenas pelas expectativas colocadas sobre ela, pela sociedade e pela cultura, mas também pelos papéis de gênero.
As mulheres podem sofrer de baixa autoestima e infelicidade com o próprio corpo em decorrência dos padrões da beleza restritivos e inatingíveis frequentemente apresentados na mídia e na publicidade, por exemplo. Da mesma forma, as mulheres podem ser ensinadas a serem mais amorosas e solidárias do que os homens, o que pode influenciar a maneira como elas respondem emocionalmente e se comunicam umas com as outras. Além disso, aspectos da cultura feminina, como religião e etnia, podem desempenhar um papel no desenvolvimento de seus comportamentos e padrões mentais. Por exemplo, mulheres que vêm de cultura que valorizam mais o coletivismo do que o individualismo podem dar maior prioridade à família e à comunidade do que ao individualismo, o que pode influenciar as decisões que tomam e as interações que mantêm. É possível que as mulheres que vêm de lares religiosos mais ortodoxos tenham uma perspectiva distintamente diferente sobre sexualidade e papéis de gênero do que as mulheres que vêm de origens mais progressistas. Em geral, ter consciência das maneiras pelas quais as variáveis sociais e culturais modam comportamento e os padrões de pensamento das mulheres pode nos ajudar a apreciar e respeitar a variedade de experiências e ponto de vista das mulheres. Também tem o potencial de nos ajudar a reconhecer e desafiar estereótipos e preconceitos de gêneros prejudiciais, o que pode levar a uma maior igualdade de gênero e empoderamento para as mulheres. Capítulo 2. Estereótipos. Nossas concepções sobre as mulheres e a maneira como elas se comportam são significativamente influenciadas pelas normas de gênero, estereótipos e expectativas que temos delas. O termo papéis de gênero refere-se às expectativas e convenções que a sociedade tem para os tipos de comportamentos considerados adequados para homens e mulheres. Por exemplo, espera-se frequentemente que as mulheres sejam mais maternais e emocionais, ao passo que se espera que os homens sejam resolutos e sem emoções. Esses estereótipos de gêneros podem ser prejudiciais tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo, pois restringem as opções e possibilidades disponíveis para os indivíduos. Um estereótipo é uma generalização simplificada sobre um grupo de indivíduos que se baseia em características como gênero, raça, etnia ou qualquer outro fator do grupo. A noção de que as mulheres são menos capazes ou inteligentes do que os homens, ou que devem enfatizar sua aparência em detrimento de sua inteligência, é um exemplo de estereótipo prejudicial e restritivo sobre as mulheres. Outros exemplos incluem a crença de que as mulheres devem priorizar sua beleza em detrimento de sua inteligência. Essas generalizações sobre as mulheres podem resultar em preconceito e discriminação contra as mulheres, bem como em insegurança e falta de autoestima nas mulheres. Os indivíduos são submetidos a diferentes padrões de acordo com seu gênero, e essas diferenças se refletem nas expectativas que são colocadas sobre eles. Por exemplo, pode-se esperar que as mulheres deem maior prioridade às suas responsabilidades familiares do que às suas carreiras, enquanto pode-se esperar que os homens deem maior prioridade às suas carreiras do que às suas famílias. Essas expectativas podem restringir as escolhas disponíveis para os indivíduos e podem resultar em sentimentos de culpa ou inadequação. Como papéis, estereótipos e expectativas prejudiciais de gênero podem limitar o potencial de um indivíduo
e contribuir para a manutenção da desigualdade de gênero. É essencial reconhecer sua existência e lutar contra eles. Podemos tornar nossa sociedade mais receptiva a pessoas de várias origens e mais propícias ao crescimento pessoal se trabalharmos em prol da igualdade de gênero e questionarmos os papéis tradicionais de gênero. Capítulo 3. Mídia. A mídia e a publicidade têm um enorme impacto nas formas como as mulheres percebem a si mesmas e ao mundo ao seu redor. As mulheres podem ter baixa autoestima e insatisfação com seus corpos como resultado de mensagem da mídia que frequentemente oferecem padrões de beleza irrealisticamente limitados e exagerados. Muitos anúncios de cosméticos, roupas e outros produtos comerciais apresentam modelos altas, magras e convencionalmente atraentes. Isso pode fazer com que as mulheres que não atendem a esses critérios se sintam como se não correspondessem às expectativas de beleza da sociedade. O efeito negativo que a mídia e a publicidade podem ter sobre a autoestima das mulheres podem ser especialmente prejudicial às meninas. Pesquisadores descobriram que mulheres jovens que são expostas a imagens da mídia têm maior probabilidade de ter uma imagem corporal desfavorável, se envolver em comportamentos alimentares desordenados e fazer dietas. Além disso, as mensagens vinculadas pela imagem sobre normas e expectativas de gênero podem afetar os objetivos de carreira e a autopercepção das mulheres jovens. A mídia e a publicidade podem contribuir para a perpetuação de estereótipos e preconceitos de gêneros prejudiciais, que podem resultar em discriminação e preconceito contra as mulheres. Por exemplo, a publicidade que retrata as mulheres de forma mansa e passiva pode contribuir para a perpetuação da noção de que as mulheres são menos capazes do que os homens, o que pode restringir as chances disponíveis para as mulheres em termos de educação e força de trabalho. É fundamental ter um olhar crítico sobre as mensagens e propagandas vinculadas pela mídia e fazer um esforço para apoiar a representação da mulher na mídia que sejam mais diversas e inclusivas. Ajudar as mulheres a aumentar seu senso de valor próprio e a maneira como elas veem seu corpo pode ser alcançado pela promoção de uma gama mais ampla e realista de tipos de corpo, bem como pelo desafio de padrões de beleza irrealista. Além disso, podemos ajudar na formação de uma sociedade mais inclusiva e equitativa para todas as pessoas se desafiarmos os estereótipos de gênero e trabalharmos para aumentar a visibilidade de representações fortes e positivas de mulheres em posições de autoridade. Capítulo 4. Diferenças psicológicas. Existem muitas diferenças psicológicas entre homens e mulheres, mas é importante ter em mente que essas diferenças são frequentemente complicadas e às vezes se sobrepõem às diferenças individuais existentes dentro de cada gênero. Os talentos cognitivos são um ponto-chave de diferenciação entre os dois grupos. Em média, os homens tendem a obter pontuações mais altas em testes que medem sua capacidade de raciocinar espacial e matematicamente, enquanto as mulheres tendem a obter pontuações mais altas em testes que medem sua capacidade de se comunicar de maneira eficaz e sua inteligência emocional. No entanto, essas distinções não são particularmente dignas de nota e há uma quantidade considerável de sobreposição entre os sexos. Há também disparidades em termos de traços de personalidade.
As mulheres geralmente têm pontuações mais altas em medidas de amabilidade e neuroticismo, enquanto os homens geralmente têm pontuações mais altas em medidas de assertividade e tomadas de riscos. Por outro lado, há uma quantidade substancial de sobreposição entre os sexos, bem como diferenças individuais que existem dentro de cada gênero. Um desses pontos de contraste é a maneira pela qual as pessoas se comunicam. As mulheres, em média, tendem a se comunicar de maneira mais expressiva e estimulante, enquanto os homens tendem a se comunicar de maneira mais direta e autoritária. No entanto, é fundamental reconhecer que essas distinções são influenciadas por variáveis socioeconômicas e culturais, havendo grande variedade dentro de cada gênero. Em geral, é essencial abordar as distinções entre homens e mulheres com consciência da complexidade que existe dentro de cada gênero, bem como da variação individual que existe dentro de cada gênero. Estereotipar e fazer suposições com base no gênero pode ser prejudiciais e limitar o potencial dos indivíduos. Capítulo 5. Cérebro. Tanto o cérebro de uma mulher quanto seus hormônios podem afetar as escolhas que ela faz, bem como as ações que ela toma. Os cérebros de homens e mulheres são distintos um do outro, tanto em sua estrutura quanto em sua função, de acordo com a pesquisa. Por exemplo, em comparação com os homens, as mulheres costumam ter um corpo caloso maior, que é um feixe de fibras nervosas que liga os dois hemisférios do cérebro. Essa diferença de tamanho pode ser um fator que contribui para melhorar a comunicação entre os dois lados do cérebro. As mulheres normalmente têm um volume maior da massa cinzenta em regiões específicas do cérebro, como o hipocampo, que está envolvido no processamento de memórias e sentimentos. Além disso, hormônios como estrogênio e a progesterona demonstraram ter um impacto nos comportamentos e escolhas feitas pelas mulheres. Durante o ciclo menstrual de uma mulher, seu nível hormonais mudam, o que pode afetar seu humor, capacidade cognitiva e conduta social. Por exemplo, enquanto uma mulher está passando por seu ciclo menstrual, ela pode sentir mudanças em seu humor, como raiva e melancolia, bem como mudanças em suas habilidades cognitivas, como concentração e memória diminuídas. Os hormônios femininos podem influenciar sua conduta, bem como suas habilidades de tomada de decisão quando estão em ambientes sociais. Segundo uma pesquisa, as mulheres que estão na fase ovulatória do ciclo menstrual, que ocorre quando os níveis de estrogênio estão altos, podem ser mais propensas a se envolver em comportamentos competitivos com outras mulheres e podem ser mais atraídas por homens dominantes e masculinos. Isso ocorre porque os níveis de estrogênio são mais altos durante essa fase. No entanto, é essencial ter uma mente que a influência dos hormônios no comportamento e na capacidade de tomar decisões é multifacetada e altamente variável, dependendo das características do indivíduo e das condições externas. É essencial que nos abstenhamos de culpar os hormônios pelo comportamento das mulheres, em um esforço para racionalizar ou generalizar suas ações. Em vez disso, é essencial abordar as mulheres como pessoas que trazem uma variedade de informações, experiências e pontos de vista para a mesa. Capítulo 6. Psique feminina. A psique feminina abrange uma ampla variedade de características de personalidade, tendências cognitivas e disposições emocionais, que pode diferir dramaticamente de uma mulher para outra. No entanto, existem certos padrões e tendências gerais frequentemente associados às mulheres. Esses padrões e tendências incluem
Quando se trata de características de personalidade, as mulheres geralmente têm um nível mais alto de amabilidade, que engloba características como empatia, colaboração e compaixão. As mulheres também tendem a pontuar mais alto em medidas de consciência. Quando se trata de medidas de neuroticismo, que engloba características como ansiedade, mau humor e suscetibilidade ao estresse, as mulheres geralmente apresentam pontuações mais altas do que os homens. É possível que homens e mulheres tenham diferentes tipos de vieses cognitivos. Por exemplo, um estudo anterior sugeriu que as mulheres podem ser mais propensas a usar processamento intuitivo e contextual, enquanto pesquisas anteriores sugeriram que os homens podem ser mais propensos a usar processamento analítico e baseado em regras. Os homens podem ser mais propensos a usar um estilo de pensamento linear, que envolve o foco em um único fator ou objetivo, enquanto as mulheres podem ser mais propensas a usar um estilo de pensamento holístico, que envolve a consideração de múltiplos fatores e perspectivas. As mulheres também podem ser mais propensas a usar um estilo de pensamento holístico. Em um nível emocional, as mulheres podem estar mais sintonizadas com seus próprios sentimentos, bem como com os sentimentos dos outros ao seu redor. Além disso, o comportamento emocional das mulheres pode ser mais expressivo e estimulante. Por outro lado, há alguma evidência de que as mulheres são mais propensas a sofrer de transtornos de humor, como ansiedade e depressão. É essencial ter em mente que os padrões e tendências aqui descritos são generalizações e existem uma significativa diversidade de individual dentro de cada gênero. Além disso, variáveis sociais e culturais têm o potencial de desempenhar um papel considerável na formação de características de personalidade, vieses cognitivos e disposições emocionais. Então, ao invés de confiar em generalizações ou fazer suposições sobre as mulheres, é crucial envolvê-las como pessoas que têm suas próprias experiências e pontos de vista distintos. Capítulo 7. Comunicação. É possível que as mulheres se comuniquem e se expressam de várias maneiras no contexto dos relacionamentos, e essas formas podem ser afetadas não apenas por características individuais, mas também por influências sociais e culturais. Algumas tendências gerais que foram observadas incluem expressividade. É possível que as mulheres sejam mais expressivas em sua comunicação do que os homens e que usem mais indicadores não verbais, como expressões faciais e linguagem corporal para transmitir suas emoções e sentimentos do que os homens. Comunicação emocional. É possível que as mulheres estejam mais sintonizadas com os seus próprios sentimentos, bem como com as emoções dos outros ao seu redor, e podem ser mais propensas a falar e trabalhar com suas emoções dentro do contexto de seus relacionamentos. Isso pode levar a um nível mais profundo de intimidade emocional nos relacionamentos. No entanto, também pode levar a conflitos nesses relacionamentos se as duas pessoas envolvidas se comunicarem de maneiras diferentes. Comunicação indireta. É possível que as mulheres estejam mais inclinadas a empregar estratégias de comunicação indireta, incluindo insinuações ou sugestões em oposição à comunicação direta. Padrões sociais que proíbem as mulheres de serem muito enérgicas ou diretas podem ser um fator que contribui para esse fenômeno. Empatia e carinho. Em relacionamentos românticos, é possível que as mulheres sejam mais inclinadas do que os homens a mostrar empatia por seus parceiros e alimentá-los. Isso pode levar a uma dinâmica de poder desigual se um dos cônjuges assumir continuamente o papel de cuidador.
mas também gerar uma dinâmica de apoio e amor no relacionamento. É essencial ter em mente que essas inclinações não são universais e podem diferir substancialmente com base nas características únicas do indivíduo, bem como nas influências de fatores culturais. Reconhecer o fato de que os estilos de comunicação são maleáveis e podem se desenvolver ao longo de um relacionamento à medida que os parceiros melhoram sua capacidade de entender e ser compreendidos um pelo outro. Uma infinidade de fatores, incluindo diferenças nos estilos de comunicação e convenções culturais, podem contribuir para mal-entendidos na comunicação entre homens e mulheres. Entre os mal-entendidos mais frequentes estão os seguintes: estilo de comunicação, diretos versus indiretos. Os homens podem ser mais propensos a se comunicar direta e explicitamente, enquanto as mulheres podem ser mais propensas a utilizar estratégias de comunicação, como insinuações ou sugestões, que se enquadram na categoria de comunicação indireta. Isso pode resultar em mal-entendidos. Se os homens não conseguirem captar esses sinais sutis e as mulheres tiverem a impressão de que suas necessidades não estão sendo satisfeitas pelos homens em suas vidas. Expressão emocional. É possível que as mulheres sejam mais inclinadas a digerir e expressar seus sentimentos por meio de conversas, enquanto os homens podem ser condicionados a reprimir seus sentimentos com mais frequência. Isso pode resultar em mal-entendidos se os homens interpretarem erroneamente as expressões emocionais das mulheres como excessivas ou irracionais, ou se as mulheres sentirem que suas necessidades emocionais não estão sendo compreendidas ou validadas pelos homens. Ambos os cenários têm o potencial de levar a mal-entendidos. Dinâmica de poder. As convenções sociais e culturais podem contribuir para uma dinâmica de poder desigual na comunicação. Por exemplo, os homens costumam ser ensinados a ser mais enérgicos e poderosos nas comunicações. Isso pode levar a um desequilíbrio na dinâmica de poder. Se as mulheres acreditam que seus pensamentos ou necessidades não estão sendo levados a sério pelos homens, ou se os homens acreditarem que as mulheres estão sendo muito emotivas ou passivas na comunicação, isso pode levar a mal-entendidos entre os gêneros. Para esclarecer esses mal-entendidos, é essencial que os homens e mulheres estejam conscientes dos estilos de comunicação e preconceitos que eles trazem para a mesa, bem como estejam dispostos a ouvir e ter empatia com os pontos de vista de suas contrapartes. Ouvir atentamente, buscar esclarecimento por meio de questionamentos e manter a disposição para transigir e negociar também são componentes essenciais de uma comunicação eficaz. Tanto homens quanto mulheres são capazes, com bastante esforço e experiência, de aprender a se comunicar de forma mais eficaz e evitar equívocos no contexto de seus relacionamentos. A capacidade de se comunicar de forma eficaz com as mulheres em uma variedade de configurações de relacionamentos exige uma combinação de escuta atenta, empatia e sensibilidade às variações individuais, bem como às considerações culturais. A seguir estão algumas táticas que podem ser usadas para uma boa comunicação. A escuta ativa é concentrar toda a atenção na pessoa que está falando e fazer um esforço para compreender o ponto de vista que ela está expressando. Isso exige que você dê toda a atenção a ela, sem interrupções de outras coisas, como telefones e outros aparelhos eletrônicos. Também inclui demonstrar que você está envolvido e presente por meio de um uso de indicadores não verbais,
como manter contato visual e acenar com a cabeça quando apropriado. A capacidade de empatia significa fazer um esforço para compreender e se identificar com os sentimentos da senhora. Isso pode ser feito reconhecendo os sentimentos que ela está experimentando, reafirmando o que ela disse para demonstrar que você compreendeu, expressando empatia e afirmação e assim por diante. Reconhecer as mulheres, como todos os indivíduos, são únicos e influenciados por uma variedade de fatores, como normas culturais, experiências passadas e traços de personalidade, pode ajudá-lo a se comunicar de forma mais eficaz. Isso ocorre porque fatores como normas culturais, experiências passadas e traços de personalidades são exemplos de diferenças individuais. É essencial abster-se de formar julgamentos ou generalizações sobre as mulheres que se baseiam em estereótipos de gênero. Em vez disto, deve-se abordar cada conversa com a mente aberta e disposição para aprender a se adaptar. Feedback eficaz. Fornecer feedbacks de maneira respeitosa e útil pode ajudar a reduzir a probabilidade de mal-entendidos e também pode servir para desenvolver relacionamentos. Isso requer abster-se de apontar o dedo e atribuir culpa e, em vez disso, concentrar-se em certas ações ou comportamentos que podem ser aprimorados. Além disso, envolve expressar agradecimentos e apreciações pelos comportamentos positivos ou ações dos outros. A escuta ativa, a empatia, a conscientização e o feedback eficaz são os 4 pilares que compõem a base geral da comunicação bem-sucedida com as mulheres. Os homens podem tornar seus relacionamentos com as mulheres de suas vidas mais fortes e significativos se colocarem essas habilidades em prática, estiverem dispostos a aprender e se adaptar e estiverem abertos a novas informações. Capítulo 8. Sexualidade. Mitos e equívocos sobre a sensualidade feminina são comuns e muitas dessas crenças e equívocos têm o potencial de ser prejudiciais e propagar estereótipos nocivos. A seguir, exemplos de mitos e mal-entendidos típicos sobre a sexualidade feminina. As mulheres não gostam de sexo tanto quanto os homens. Esta é uma falácia generalizada que é mantida viva pelas normas culturais e preconceitos da sociedade. A realidade é que as mulheres são capazes de experimentar a mesma profundidade e amplitude de prazer que os homens sentem quando se envolvem em atividades sexuais. Eles podem sentir prazer tanto no nível físico quanto no emocional. É importante que as mulheres estejam sempre disponíveis sexualmente para seus cônjuges. Esse equívoco encoraja a crença de que as mulheres devem colocar as demandas sexuais de seus parceiros acima das suas próprias, o que pode resultar em sentimentos de culpa ou vergonha quando elas não desejam se envolver em atividades sexuais. As mulheres não devem ser esforçadas ou empurradas para o envolvimento sexual em nenhuma circunstância, porque é um fato de que elas têm a liberdade de tomar suas próprias decisões sobre seus corpos e comportamento sexual. Quando se trata de comportamento sexual, as mulheres podem ser classificadas como boas meninas ou más meninas. Esse mito encoraja preconceito e julgamentos prejudiciais sobre o comportamento sexual das mulheres e mantém esses estereótipos. As mulheres não devem ser criticadas ou envergonhadas pelas escolhas que fazem em relação à sua atividade sexual, pois a realidade é que elas têm o direito de tomar as suas próprias decisões em relação ao seu comportamento sexual. Durante a menopausa, as mulheres não precisam ou desejam ter encontro sexual.
Esse equívoco apoia a antiga crença de que a sexualidade da mulher depende inteiramente de sua capacidade de gerar filhos. A realidade é que as mulheres podem continuar a sentir prazer sexual e desfrutar do sexo durante toda a vida, independentemente de terem ou não a capacidade de ter filhos. Se não tiverem um orgasmo, não poderão dizer que tiveram sexo satisfatório. Esse equívoco encoraja a suposição de que o único objetivo de se envolver em atividade sexual é experimentar um orgasmo. Como resultado, as mulheres que não têm orgasmo podem experimentar emoções de inadequação ou fracasso em seus relacionamentos. A verdade é que as mulheres podem obter prazer e deleite da atividade sexual mesmo que não tenham um orgasmo. Isso é verdade independentemente de a atividade resultar ou não em um orgasmo. Podemos promover uma cultura mais receptiva e de mente aberta e que reconheça e celebre o árbitro e a autonomia sexual das mulheres, se desmascararmos os mitos e maus entendidos sobre a sexualidade feminina como esses e outros. Capítulo 9. Ciclo sexual. O termo ciclo de resposta sexual feminina refere-se à série de alterações na filosofia e psicologia de uma mulher que ocorrem como resultado do desenvolvimento na atividade sexual. Na maioria dos casos, o ciclo consistirá nos seguintes 4 estágios: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Uma mulher passando pela fase do desejo pode descobrir que está tendo fantasias sexuais ou que sente necessidade de participar de atividades sexuais. Isso é frequentemente ativado por sinais físicos ou emocionais, como contato ou intimidade com um parceiro, por exemplo, causa e efeito. A fase de excitação é quando o corpo começa a reagir fisicamente ao estímulo sexual recebido, como resultado do aumento do fluxo sanguíneo para as áreas genitais. O clítoris e a vulva podem ficar engurgitados e a vagina pode ficar mais lubrificada. A taxa na qual você respira e seus batimentos cardíacos também acelera. Se uma mulher continuar a sentir estimulação sexual, ela pode eventualmente entrar na fase do orgasmo. Quando um indivíduo está tendo uma experiência orgástica, os músculos da região pélvica se contraem de forma rítmica, o que resulta em fortes sensações de prazer e alívio. A terceira fase é chamada de resolução e refere-se ao processo pela qual o corpo retorna ao seu estado anterior ao despertar. O fluxo de sangue diminui, o clítoris e a vulva voltam ao tamanho normal e a vagina pode parar de produzir seu próprio lubrificante. Embora homens e mulheres passam pelos mesmos estágios fundamentais do ciclo da resposta sexual, existem algumas variações significativas entre os sexos. Por exemplo, pode levar mais tempo para as mulheres do que para os homens ficarem sexualmente excitados, e elas podem precisar de mais estimulação para realmente ter uma experiência orgástica. As mulheres também são capazes de ter vários orgasmos, embora os homens geralmente passem por um período refratório após o orgasmo, durante o qual a continuação da atividade sexual parece menos gratificante do que o próprio orgasmo. Ao compreender melhor o ciclo de resposta sexual feminina, os parceiros podem melhorar sua capacidade de comunicar necessidades e desejos sexuais e ter encontros sexuais mais satisfatórios juntos. Os casais podem cultivar uma conexão sexual mais gratificante e satisfatória para ambos os parceiros, enfatizando a comunicação aberta, o respeito mútuo e a disposição de explorar e experimentar sexualmente. Capítulo 10. Parceria sexual.
Comunicação aberta, respeito mútuo e desejo de explorar e experimentar são ingredientes necessários para estabelecer e manter uma parceria sexual com uma mulher que seja saudável e satisfatória sexualmente. A comunicação aberta e honesta é essencial para a manutenção de uma conexão sexual saudável. Todas as partes envolvidas no relacionamento devem se sentir à vontade para comunicar suas necessidades, desejos e limites. Isso pode ajudar a criar confiança e proximidade entre vocês dois, bem como evitar que mal-entendidos e sentimentos feridos ocorram. Coloque o prazer em primeiro lugar. A atividade sexual deve ser prazerosa para ambos os participantes. Enfatize o prazer. Isso é passar o tempo conhecendo o corpo um do outro, descobrindo o que é bom para a outra pessoa e colocando mais ênfase no prazer compartilhado do que apenas no clímax. É essencial que as pessoas respeitem os limites de cada um estabeleceu para si. É imperativo ouvir o parceiro e fazer os ajustes necessários se ele expressar desconforto com uma atividade específica. Nunca deve haver qualquer sentimento de pressão ou coerção para se envolver em comportamento sexual. Esteja aberto a experimentar coisas novas. Um relacionamento sexual bem-sucedido exige que ambos os parceiros estejam ansiosos para explorar e experimentar sua sexualidade. Experimentar uma variedade de posições, brinquedos e fantasias é uma maneira de atingir esse objetivo. Não há razão para não experimentar coisas novas, desde que ambas as partes estejam felizes e aprovem para fazê-lo. Envolver-se em atividade sexual de maneira responsável é um componente essencial de um bom relacionamento sexual. Isso requer o uso de preservativos ou outros tipos de proteção para impedir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, bem como a comunicação e o respeito aos limites pessoais de cada um em relação à saúde sexual. Estabeleça horários regulares para contato íntimo. Estabelecer horários regulares para contato íntimo e atividade sexual é realmente crucial. Isso pode envolver reservar um tempo para encontros noturnos, fazer planos para ter encontros sexuais ou encontrar outras maneiras de enfatizar a intimidade em seu relacionamento. Os casais podem cultivar uma conexão sexual mais gratificante e satisfatória para ambos os parceiros, enfatizando a comunicação aberta, o respeito mútuo e a disposição de explorar e experimentar sexualmente. É fundamental ter em mente que cada casal é diferente e que cada dinâmica do relacionamento de um casal pode não ser aplicado a outro. O importante é descobrir o que funciona para você e seu cônjuge e garantir que suas vontades e desejos venham antes dos de seu parceiro. Em conclusão, ter uma compreensão sólida da psicologia de uma mulher é essencial para desenvolver relacionamentos saudáveis e satisfatórios com outras mulheres. Podemos cultivar conexões com as mulheres em nossas vidas que são mais igualitárias e solidárias se reconhecermos e combatermos os estereótipos e preconceitos de gêneros que existem em nossa sociedade. Devemos contribuir para o avanço da autonomia e bem-estar das mulheres se estivermos dispostos a ouvi-las, validá-las e apoiá-las. Podemos contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária para todos se nos educarmos e defendermos os direitos das mulheres. No final, ter uma boa compreensão da psique de uma mulher é crucial não apenas para os relacionamentos individuais, mas também para o processo de tomar o mundo um lugar melhor para todos. Lemos o livro A Mente Feminina.
Não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros livros aqui lido. Também curte e compartilhe com quem precisa conhecer a mente feminina.